Tudo que vem fácil, vai fácil. Não é sorte, é trabalho. Mais fácil um camelo entrar pelo buraquinho da agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Eu tenho dedo podre para escolher namorado. Quantas crenças parecidas com essa a gente já não vive no nosso dia a dia? Quantas você já não escutou? E é tão batida, é tão repetida essas crenças por tantas gerações, você cresce ouvindo isso, que sem perceber você compra elas como verdadeiras. E aí você se condena a viver uma vida onde essas experiências vão acontecer para você. Quantas dessas crenças a gente assume como verdadeiras pra gente? Traz isso para as nossas vidas e aí, sem perceber, estamos ali repetindo as experiências que essas crenças nos trazem. Você se condena a viver essa vida diante da crença que você trouxe com você. Se sua vida tá ok com isso e você não quer mudar nada, maravilha, existem muitas crenças que nos impulsionam para frente e nos fazem experienciar situações agradáveis de sucesso e tudo mais. Mas se você tem alguma crença que tá te prejudicando e que você tá percebendo que isso vem acontecendo, que você quer mudar, a exemplo do que eu comecei falando, por que não trazer uma vida com facilidades e que essas facilidades fiquem com você? Por que não ter sorte na vida, independente de você estar trabalhando muito, se você está trabalhando pouco, ou se naquele momento da sua vida você nem está trabalhando? Por que não experienciar riqueza, dinheiro, uma vida confortável financeiramente e mesmo assim acreditar ser merecedora de céu? E por que não, apesar de um dia você ter tido um relacionamento tóxico ou alguns relacionamentos tóxicos, hoje você não se sinta merecedora de amar e ser amada na mesma moeda, com compreensão, um amor gostoso, um amor leve com gosto de fruta mordida? Tudo isso está fazendo sentido para você? Você reconhece uma dessas situações na sua vida e não aguenta mais, está disposto a mudar? Então esse vídeo é para você. Mas afinal, crenças limitantes existem mesmo e podem prejudicar a sua vida? Depois da vinheta. Olá, sementes da nova era, eu me chamo Thaili, sou terapeuta holística, sou taróloga e teta healer e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a expansão da consciência, que é um dos meus objetivos para levar você rumo à nova era e à sua melhor versão. Então, muito se fala hoje em dia de crenças limitantes, e a gente às vezes ou não entende e ignora isso, ou a gente simplesmente começa a achar que isso é papo de gente muito namastê, muito zen, né? Mas eu queria explicar para vocês, gente, que a crença ela está pautada, ela está fundamentada no nosso crescimento como pessoa. A gente adquire crenças quando criança, a gente adquire crenças que passam de pai para filho através do nosso DNA, da nossa linhagem, e a gente tem crenças do nosso meio cultural, do nosso grupo de trabalho. Então existem crenças específicas e inerentes dos grupos que são médicos, outras crenças dos grupos que são engenheiros, dos grupos que são advogados, dos grupos da sua turma. Aquela turminha que você gosta, que você tá ali, tem também crenças afins que ligam você a esse grupo. E por que que a gente faz isso? Porque no cerne da nossa existência, nós somos animais sociais. Então, para o nosso subconsciente, ele sempre trabalha através das crenças, um modo, uma maneira de você crescer sentindo que tem chão, sentindo pertencimento, sentindo que é amado, que é visto por aquele grupo. E como o subconsciente não tem um filtro do que é certo, do que é errado, o único filtro dele são as raízes que possam fazer você crescer, são todas aqueles gamas de crença que trazem a sua identidade e que trazem para você o amor e o ser amado como fundamento para o seu crescimento, para a sua autoestima, para o seu poder de acreditar que pode fazer coisas.
E, como eu disse, como não há um filtro básico desse subconsciente, ele pode arrumar maneiras super criativas de achar que aquilo que você crê traz de fato um pertencimento a você, traz você valorização, se sentir útil no meio que você vive, na sua sociedade, naquele grupo familiar, naquele grupo onde você está inserido. Se você não sente isso, a vida perde o sabor, a vida não tem sentido e a tendência é definhar, adoecer e morrer. Por isso que essa base tem que ser sólida e é por isso que o subconsciente vai pegar tudo que ele acredita que vai trazer essa sensação de pertencimento para você, que vai trazer essa sensação de que você é aceito, é visto e amado pelo seu grupo e vai fazer aquilo acontecer na sua vida todos os dias, vai fazer você experienciar aquela situação para trazer para você a certeza de que aquela crença realmente é verídica, existe, e para trazer também o pertencimento, o respeito, o amor de se sentir naquele grupo aonde você pertence, aonde você cresce. Parece até uma loucura, né? Mas é exatamente dessa forma que o nosso subconsciente trabalha, é exatamente desta maneira que o nosso subconsciente traz as nossas crenças básicas para que a gente possa experienciar as situações raízes, né? A nossa formação enquanto ser humano. Então, qualquer crença, ela, independente de ser boa ou ruim, porque o subconsciente não tem filtro de essa crença é boa, essa crença é ruim. Isso não existe pelo subconsciente. O universo traz sim para todas as coisas e o nosso subconsciente não tem filtro se esse sim é bom, porque você está acreditando, ou se esse sim é ruim. Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente onde vê o tempo todo os pais brigando, muita briga, eventualmente chacoalhões, um relacionamento tóxico, né? O que essa criança aprende? De novo, né? Você tem que sempre ligar ao pertencimento, ao amor, à valorização, ao respeito, porque esses são os fundamentos, os pilares da formação de um ser humano. Então, ela é uma criança que o subconsciente já está trabalhando essas situações dentro dela, que eu conversei agora, amor, atenção, pertencimento, respeito e tudo mais. E ela vê, ao mesmo tempo, papai e mamãe brigando o tempo inteiro, casados, mas numa relação já tóxica, apodrecida. O que ela aprende que é aquilo? Que amor, que respeito e que pertencimento só cabem e só existem num relacionamento, e que relacionamento para unir pessoas é dessa forma. Você ama e você briga e você reclama e você chacoalha o seu parceiro. Essa é a forma que essa criança aprende que o amor é, porque o subconsciente, mais uma vez, não tem filtro. Você está começando uma formação de uma criança ali, aonde ela entende só o que ela vê, só o que ela vivencia. E como ela vivencia uma situação onde pai e mãe, que na cabeça dela são as referências de seres humanos que ela tem, e como ela persegue naturalmente o amor e o respeito e o pertencimento, ela vai linkar e vai criar crenças de que relacionamento é isso. De que relacionamento, para dar certo, tem que ter briga, a briga apimenta o relacionamento, os ciúmes apimenta o relacionamento. Muitas pessoas têm crenças nesse sentido. Então esse vai ser o caminho das suas experiências, porque elas estão pautadas numa crença raiz, numa crença inicial da sua vida, onde o amor é dessa forma. A gente tem muitos problemas financeiros muitas vezes, né? E por quê? Porque a gente tem um crescimento histórico onde a religião coloca como pecaminoso ser muito rico, a respeito da crença que eu acabei falando, né? Do mais fácil o camelo passar pela fenda da agulha do que um rico encontrar o reino dos céus. Então você tem crenças nesse sentido que vem de uma egrégora, de um grupo religioso muito grande, que muitas vezes você ou seus ancestrais
para se sentirem pertencentes, entraram, né, com afinco naquela religião e respeitam aquilo como verdade absoluta. Ou você tem, paralelamente a isso, algumas experiências de que fala que dinheiro é sujo, né? Eu cresci com a minha mãe falando, depois que você pegar um dinheiro, lava a mão. Então imagina, se eu continuo com uma crença dessa, se eu não ressignifico uma crença dessas, como depois eu vou conseguir atrair dinheiro se a gente quer ser limpinha, cheirosa, né? Se a gente quer tudo isso justamente para se sentir amado e pertencente. Então o subconsciente já evita o ganhar dinheiro, porque dinheiro é sujo. E sujeira comigo não vai deixar que eu me sinta pertencente, valorizada pelo meu parceiro, pela minha sociedade, que sempre preza por eu estar limpinha e cheirosinha. Então, olha aonde que isso chega, né? E como que a gente faz, então, para perceber essas situações nas nossas vidas e tentar mudar? É o famoso ressignificar as crenças limitantes. Para isso, gente, eu trouxe uma dica de como observar que você está num looping de uma crença limitante, para observar que existe uma crença limitante em si, em você, e que você, por conta disso, vem experienciando situações das quais você não deseja mais experienciar, e depois eu trago dicas de como ressignificar essas crenças para uma vida mais saudável, para uma vida mais amorosa ou mais abundante financeiramente, enfim, para aquela vida que você persegue no seu sonho e que às vezes você acha que é impossível, porque você não vivencia isso na sua família, no seu grupo. E crenças de impossível também existem e também nos impedem de chegar naquele objetivo que a nossa consciência sonha em trazer para a nossa realidade. Vamos entender então como identificar esses padrões e tentá-los ressignificar para uma vida melhor? Vamos lá. Então, primeiro, a primeira coisa é como identificar uma crença limitante na sua vida e como superá-las. Então, gente, a forma mais clara de identificar isso é olhar para a sua vida e perceber o que vem repetindo-se demais. Quais são as repetições de padrão que você tem que você não suporta mais? O que você identifica que você vive um looping? Por exemplo, o do dedo podre que eu falei, né? Será que você só arruma namorados e esses relacionamentos são tóxicos? Será que você não consegue nunca parar num emprego? Tipo, dá 6 meses, acontece alguma coisa, você sai do emprego. Então você nunca consegue ficar no emprego por mais de 6 meses ou permanecer em alguma situação por muito tempo, e você não quer isso, você quer ter algo duradouro, você quer ter algo que demore mais do que esses 6 meses que você está identificando aqui. Isso são dicas do que você tem que observar em você. São sempre repetições de padrão, são coisas que acontecem uma vez com o fulaninho, aí acaba aquela situação do fulaninho, acontece de novo com você, agora com o Beltrano. E aí, de novo, você passa por isso. E aí vai sucessivamente. Acontece quando você está naquele emprego A, e aí acontece a mesma coisa, só mudam as figuras. Mas a mesma coisa acontece, ou muito semelhante acontece no emprego B, e depois no emprego C. Então, o que é? É identificar as repetições de padrão que você não aguenta mais, tá? Porque identificar coisa boa, gente, não é limitante, tá? Então, é só aquilo que você não aguenta mais, que você quer mudar na sua vida, que você não entende porque que sempre se repete em você com a sua vida. Então, certamente existe ali algum looping de crença que está ali no seu subconsciente, 24 horas, 7 vezes por semana, repetindo-se no seu nível de crença, dentro da sua cabeça. Não é consciente, você nem sequer para pensar nisso. Você conscientemente só vem percebendo essas repetições de padrão e quer eliminá-las da sua vida, quer superá-las, quer mudar qual tipo de experiência que você vive com aquilo. Ali é onde você identifica que existem algumas crenças que vão te impulsionar para repetir essas situações. Por que isso, gente? Porque eu gosto de falar o seguinte:
Crenças são profecias autorrealizáveis. Então elas vão se repetir, porque é de dentro para fora. Você experiencia o mundo que está à sua fora somente com base naquilo que você tem dentro de você. É sempre de dentro para fora as experiências. Se houver alguma experiência que você não gosta e essa experiência continua se repetindo, tem crença ali. E tem uma crença que você pode, então, já identificar e superá-la, ressignificando ela. Então, a segunda dica, quando você identifica essa crença, é então como fazer para ressignificar. O que você tem que entender, novamente, é que a gente tem no nosso subconsciente somente as crenças que vão nos trazer chão, que vão nos trazer pilares da nossa formação enquanto seres identificáveis. E essas crenças, elas estão com a base sempre fundamentada naquilo que eu te falei. Aceitação, amor, se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir pertencentes. Geralmente, uma dessas coisas estão envolvidas para aquela crença ter um ganho em você. E por que é um ganho, Thaili, se eu vou ter dedo podre com as pessoas? Bom, para o subconsciente, é melhor você ter um dedo podre, né? E ter um namorado atrás de outro namorado que não presta, e mesmo assim você se sentir pertencente a um grupo de pessoas que lhe são caras, que você ama e que vivem nessa situação, né? Quantas mulheres só tiveram relacionamentos ruins? Quantas mulheres assistiram suas mães tendo relacionamentos ruins? Então, para você se pertencer ao grupo familiar onde as mães sempre tiveram problemas de relacionamento, para você pertencer àquele grupo de amigas onde todas estão solteirona, porque o relacionamento só deu problema, você acaba, para se sentir pertencente, repetindo esse padrão, porque para o subconsciente é melhor que você tenha relacionamentos tóxicos do que não pertencer a grupo nenhum. A sacada é essa: quando você descobre aonde está o ganho que você tem, mantendo aquela crença em você, você consegue identificar aquilo e aí sim já começa a ressignificar. Como assim? Porque é possível, por exemplo, amar e ser amado e, mesmo assim, se sentir pertencente ao seu grupo familiar. É possível ter um amor com gosto de fruta mordida e, mesmo assim, ter amigas que te amam e que são solteiras, porque não tiveram um relacionamento muito bom. Você entendeu onde a gente chega? A gente chega na possibilidade de que você pode sim ser amada e aceita pelo grupo a qual você pertence, ser amada e aceita pela sua família e mesmo assim experienciar aquilo que você tanto deseja, que você tanto sonha. No caso do exemplo aqui, um amor bem correspondido, um amor gostoso e leve, entendeu? É dessa forma. Então é isso, identificou um padrão que acontece na sua vida que você não gosta e quer mudar, identificou o ganho que você tem com aquilo, agora você precisa ressignificar. E essa é a parte mais importante do vídeo, porque é ela que vai te trazer o impulso e o empoderamento para você experienciar de fato aquilo que você deseja naquele seu sonho, tá? Mudando todos esses padrões que você experienciou antigamente e ainda assim se sentindo amada e respeitada pelo seu grupo. Como faz isso, Thaili? Então vamos lá, você identificou uma repetição de padrão na sua vida e aí com um pouco de observação, meditação, conversa com os amigos, você consegue identificar qual é o seu ganho com isso, com aquela crença que faz você repetir esse padrão que você não quer mais na sua vida. Feito isso, agora você vai precisar ressignificar, ou seja, substituir a crença que te limita por uma crença melhor que te impulsiona a vivenciar as situações que você deseja, certo? Então eu vou dar agora 4 dicas de como você fazer isso. 2 gratuitas, você já pode começar já, e 2 pagas, que se você achar que você precisa de uma ajuda, você vai procurar um profissional à sua escolha para fazê-lo, certo? Primeira dica: repetição constante de afirmações. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Essa é uma crença boa, porque o uso das afirmações é pautado nessa crença. Você usa uma frase
de efeito que traga para você aquilo que você precisa para vivenciar aquele momento que você tanto gostaria de vivenciar e que você quer alterar da sua vida, porque você não aguenta mais a repetição de padrão, ao contrário daquilo que você sonha. Escreve uma frase, elabora uma afirmação de efeito e coloca no espelho do seu banheiro. Porque o espelho do banheiro é um local que certamente você vai visitar, pelo menos de manhã e à noite, quando chegar em casa. É ou não é? Então você vai pagar a prenda. Eu falo, paga a prenda. Toda vez que você vai olhar aquele espelho do banheiro, você respira, olha aquela frase de efeito e repete em voz alta para você. Então vamos lá para um exemplo. Você não para em emprego nenhum. E aí você acredita nisso, não para em emprego nenhum. De repente seu pai não parava em emprego nenhum. De repente você tem uma série de amigos que assim, aí eventualmente não param nesses empregos. Então para se sentir pertencente àquele grupo, você repete esse padrão. Só que você não quer mais isso. Embora você queira ficar no grupo, você queira ser respeitada por esse grupo. Então você tem que alterar algo em você e mesmo assim manter-se no grupo, né? Então, o que você pode colocar ali numa frase? Eu sou capaz de ter um emprego duradouro e mesmo assim ter pessoas que gostem de mim ao meu redor. Simples assim. Aí você põe aquela frase e todo dia, quando você olhar naquele espelho, você repete em voz alta. E aí tenha certeza que isso vai entrando no seu subconsciente e vai, por vezes, alterando aquela situação que você tinha uma crença ali que não permitia disso acontecer. Porque você tá ali, ó, repetindo todo santo dia, uma hora esse registro entra no seu subconsciente. E aí você vai experienciar a capacidade de ter um emprego duradouro. E as pessoas vão continuar gostando de você. Segunda dica, meditação com o uso da sua imaginação. O que é isso? Meditação é bom para tudo, né? Sempre falo nos meus vídeos isso aqui. Então é uma técnica de meditação onde você vai se imaginar fazendo aquilo que você deseja. Por exemplo, você quer esse emprego duradouro. Então você vai lá, faz a sua meditação e dentro dessa meditação você vai imaginar-se naquilo que você deseja. Sentindo o ambiente, as cores, as pessoas que te acompanham nesse sonho, né? Então, a exemplo do nosso trabalho aqui, se sinta assinando o seu contrato de trabalho, se sinta se arrumando de manhã para ir para esse trabalho, e aí quando você chega no seu trabalho lá, as pessoas te recebem com carinho, as pessoas gostam de você, enfim, vai colocando dentro dessa imaginação sua todos os elementos, cores, sabores, pessoas que contribuem para esse sonho se tornar realidade. A nossa mente não distingue aquilo que estamos apenas imaginando daquilo que é verdadeiro aqui, que estou experienciando de bate-pronto. Então, com base nisso, conforme você vai exercitando essa meditação imaginativa para se imaginar fazendo aquilo que você achava outrora que era impossível ou que você não fosse capaz, isso vai trazendo para você, entrando no seu subconsciente e uma hora invariavelmente vai tornar-se realidade. Gente, essas duas primeiras, elas requerem tempo, tá? Não vai ser um dia afirmando que, pum, vai acontecer. Não vai ser uma meditação imaginativa que, plum, a coisa vai acontecer. É necessário tempo, repetição, porque é com repetição que as coisas entram no seu subconsciente. Quem aprendeu a dirigir sabe disso. Quando a gente começa a dirigir, é tanta coisa que a gente tem que lembrar que a gente fica, meu Deus, como que eu vou fazer para olhar retrovisor, trocar marcha, pisar na embreagem, tudo ao mesmo tempo? A gente acha que aquilo é impossível. E quantas vezes, depois de anos de dirigir, você não chega em casa e não se dá conta nem de como você chegou, porque foi tão no automático. É o mesmo trabalho que a afirmação vai fazer ou que a meditação imaginativa vai fazer. A coisa vai ficar automática. A hora que isso entrar no automático é que você vai começar a vivenciar essas situações. Faz sentido para você? Terceira dica, terapia. Terapia nunca é demais, tá? A gente sempre tem um monte de processos de autoconhecimento para poder desenvolver e isso vai lhe dar num desenvolvimento pessoal, com mais harmonia, com mais saúde, com uma vida mais saudável para você.
Então, terapia é sempre bom. O que o terapeuta vai fazer dentro das suas terapias é justamente verificar o que você está trazendo, quais são as suas questões e te ajudar a fazer uma escavação natural durante as sessões de terapia, das localizações, dos insights dessas crenças que trouxeram essas experiências para você e também trazer para você, no campo da sua consciência, o que você está ganhando com isso. É sempre a mesma coisa. A repetição do padrão, o que você não suporta mais de um lado e do outro lado, o que você está ganhando com isso. A hora que você tem os dois de forma clara e consciente na sua mente, vem um insight, a cabeça explode e aí sim você está pronta para mudar. E o terapeuta, durante as terapias, né, que podem demorar muitos dias, anos, dependendo da questão, ele vai te ajudar a trazer esses insights à luz e à sua consciência. E é só ali, depois disso, que você consegue experienciar coisas novas. Então, terapia é a terceira dica. Quarta dica, Theta Healing. Eu acredito que essa é a melhor dica que eu poderia te dar, porque o Theta Healing, ele faz essas localizações de crenças limitantes, os nossos ganhos com isso e a ressignificação daquilo por uma crença melhor que vai te trazer esse sucesso na vida numa única sessão. Que mais que você gostaria, né? Então, assim, é claro que existem situações que você vive que é pautada numa série de repetições de padrão, numa série de crenças que estão te limitando. E o Theta Healing, por vezes, numa sessão única, ele consegue tirar uma ou duas, umas 5, 6, mas às vezes ainda fica resquício ou raiz em uma outra crença. Então, a maioria das vezes você cura uma situação em uma única sessão. Agora, eventualmente, podem haver outras raízes em outros aspectos da sua vida, então você deveria repetir mais uma ou duas sessões. Então, isso vai variar um pouquinho caso a caso, mas na grande maioria, isso resolve, pumba, numa só. Se não resolver, aí você volta lá e olha, resolveu metade, resolveu quase que tudo, mas ainda tem esse gancho aqui que eu não consegui resolver. Enfim, você tem como explicar isso para o seu Theta Healer de confiança e ele vai continuar trabalhando ali para fazer essa alteração. Porém, com o Theta Healing, gente, é quase que 80% dos casos resolvidos assim, ó, pá, numa única vez. E é por isso que eu amo tanto essa prática, porque no dia de hoje a gente tem pressa, né? E não acho que é à toa que esse Theta Healing chegou aí para impulsionar a gente para a nova era, porque a nova era tá chegando, né? E por conta dessa nova era tá chegando, a gente tem que parar e cancelar e resolver e ressignificar as crenças que trazem a gente para esse movimento de sociedade e que às vezes estão aí anos e anos, séculos e séculos, passando de pai para filho, passando de geração para geração, porque você nasceu numa cultura específica que nunca muda. É ou não é? A gente vê na nossa cultura que a gente tem, por exemplo, todo ano Natal. No Brasil, a cultura de ter todo fevereiro ou março lá o carnaval. Isso vem, ó, de gerações para geração. E existe dentro disso alguma crença que está pautando isso para que isso se repita e se leve para as próximas gerações. Então imagina o tanto de crença que a gente tem dos nossos antepassados, por exemplo, que vieram da guerra fugidos com uma mão na frente e outra atrás e vieram construir o Brasil. Eu posso te dar umas, né? A crença de que você tem que trabalhar muito, tem que trabalhar duro para conseguir as coisas. Essa mesma do que vem fácil, vai fácil. Pode ter vindo com certeza aí com base nos nossos antepassados que vieram de uma situação difícil, onde nada era muito fácil e que eles tiveram que trabalhar demais para construir a vida que eles conseguiram construir no Brasil, para trazer a sua vida, para trazer você aqui nesse vídeo, nesse momento. Agora é a hora da mudança, nova era vem chegando, trazendo um influxo novo de luz, um influxo novo de uma nova consciência e com isso a gente muda as nossas crenças e a gente traz uma vida melhor. Então, se você tem uma crença que você não aceita mais em você,
Busque ouvir esse vídeo, ver qual dessas dicas que eu trago para você pode melhor te fortalecer para um caminho melhor de sucesso, com mais saúde, com mais equilíbrio. E se você se sentir com vontade, sentir o chamado do Theta Healing, experimente uma sessão. Eu creio que você não vai ter nada a perder com isso, só vai ter ganhos, certo? Você pode buscar o terapeuta ou o Theta Healer mais perto de você, ou você pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição abaixo e vai ser um prazer enorme poder dividir uma experiência, uma sessão de Theta Healing com você. Se você gostou desse vídeo, se você sentiu que esse vídeo te ajudou de alguma forma a trazer novos insights e isso pode ajudar alguém no seu grupo social, espalhe a boa nova, mande esse vídeo para alguém, dê um like para ajudar e nos vemos no próximo vídeo. Namastê.